Ensina aí. Outras que se tratam chega a ter mais. Não sabia. Cabelo que não. Quando eu fiquei em pé, está feito tudo. Agora que eu vi, não tinha cabelo nenhum aqui não. Não é burro, hein? Dos planos de obras da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo. E para a gente já começar nossos trabalhos aqui, eu vou compor a mesa deste evento aqui de hoje, né? Para começar, gostaria de chamar a secretária de Planejamento Leda, subprefeito de Ermelino Matarazzo, subprefeito de Ermelino Matarazzo, Cláudio Toshio, o chefe de gabinete da subprefeitura de Ermelino Matarazzo, senhor Domingos, representando a Câmara dos Vereadores, o vereador Vavá, e a engenheira Sandra da subprefeitura de Ermelino Matarazzo. Quem puder ir descendo um pouquinho mais, que eu acho que aqui vai dar para escutar melhor. Se vocês quiserem descer, eu acho que seria melhor. Para dar início ao nosso trabalho, eu passo a palavra aqui para o subprefeito Cláudio Toshio. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, né? Mesmo com esse tempo horrível que está hoje, mas é uma reunião muito importante, né? A professora Leda Paulani, que é secretária de Planejamento de São Paulo, na verdade a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, né, secretária? E aqui também venho agradecer a presença do vereador Vavá. E apresentando também aqui, quem não conhece, esse é o Domingos, novo chefe de gabinete que trabalha com a gente aqui há coisa de um mês, né? E também a engenheira Sandra, que vai explicar sobre o plano de obra. A gente vai ter um encaminhamento aí no seguinte ponto, né? A gente vai primeiro falar sobre, vou fazer uma breve apresentação sobre a eleição aí do Conselho Participativo. Aqui eu também muitos conselheiros, né? Que eu agradeço a presença também. Depois a professora Leda Paulani vai falar sobre a devolutiva do programa de metas, que a gente já teve uma plenária, já teve uma primeira audiência, na verdade, devolutiva, né? E também essa segunda devolutiva com a priorização das metas, né? Mas a professora vai explicar melhor. E a Sandra que vai falar aqui sobre as nossas obras aí que a gente tem elencadas para o ano que vem. Vou passar a palavra para a professora Leda, um breve pronunciamento. Bem, só vou saudar todos então, agradecer a presença, desculpar aí pelo atraso, mas um trânsito muito grande e estava próxima daqui, mas também mais de uma hora para chegar. Então vou devolver a palavra aqui para o nosso prefeito, para ele fazer a apresentação do programa
perdão, do Conselho Participativo. Ah, já tá. Depois eu volto só para dizer qual é a sequência de atividades que a gente vai fazer, ok? Só vou passar aqui a palavra para o vereador, né, para iniciar algumas coisas. Boa tarde a todos, uma satisfação poder estar aqui com todos, né? É um momento importante para Ermelindo Matarazzo, a gente que é morador aqui do bairro de Ermelindo e sabemos da necessidade, das demandas que o nosso bairro necessita, né? E é um momento oportuno para a gente também apresentar propostas de melhorias para o bairro, porque inclusive a gente até dando uma folheada aqui nesse panfleto aqui, estava avaliando algumas propostas, são todas propostas também importantes, que a gente tem entendimento que o nosso bairro precisa, né? Eu acho que Ermelindo Matarazzo é um bairro muito grande e que precisa-se também se fazer os investimentos necessários para o nosso bairro, porque a gente que é morador nato aqui dessa região, a gente sente a falta dos aparelhos públicos, né, dos investimentos públicos que tem que ser feito. Enfim, eu acho que a sociedade como um todo, ela tem que participar. É importante a nossa sugestão, as nossas opiniões, para que a gente consiga sair com o máximo possível de êxito desse plano. Então, é uma satisfação poder estar contribuindo com todos e vamos lá. Eu vou aqui no púlpito, que é mais fácil de eu visualizar aqui a apresentação. Um minutinho só. Bom, pessoal, muitos aqui que eu vejo são candidatos a conselheiro, né? Muitos já sabem que a eleição vai ser dia 8 de dezembro, mas não custa nada a gente dar uma recapitulada aí, né? 8 de dezembro, domingo, das 8 às 17, já saíram os locais de votação. A nossa subprefeitura, a gente está com 7 locais e mais 2 que, embora não estejam na nossa subprefeitura, né, vão receber nossos eleitores, que é o CEL Quintas do Sol e o CEL São Carlos. A gente tem uma reunião, vocês devem estar lembrados, eu fiz uma convocação a todos os candidatos a conselheiro, na segunda-feira, nesse mesmo local, no auditório do hospital, a partir das 18h30. Né? É importante que vocês compareçam, porque existe um edital aí que foi publicado pelo secretário João Antônio com as regras da eleição. Então, a gente vai discutir, mostrar para vocês como é que vai ser feito a eleição, as coisas que podem, as coisas que não podem, né? Então, eu peço a presença de todos os 47 candidatos que temos aqui na nossa região. Bom, no total de inscrições em São Paulo inteiro, são 2.878, né? Houve 21 candidaturas indeferidas, um óbito e uma desistência. Isso para São Paulo inteiro. No nosso caso, né, vocês devem ter lembrado, dos 47 candidaturas, a gente analisou e houve um indeferimento por parte da Comissão Eleitoral de 7. Esses 7 foram encaminhados para a Comissão Central e todos foram deferidos. Então, os 47 candidatos estão aptos a concorrer à eleição. Já existem números dos candidatos, que acho que todos já estão a par, né? E se alguém ainda tiver dúvida, a gente pode depois informar o número deles, mas eu acho que já todos têm essa ciência. A propaganda eleitoral, vocês já podem, desde o fim do mês passado até quase a véspera da eleição, vocês já podem fazer em função desse número. Né? Como foi falado, alguns indeferidos, então no total hoje para São Paulo inteira são 2.855 candidatos habilitados. Né? Vão ser 8.780 urnas para São Paulo inteiro em 271 pontos de votação. A eleição
por conta aí de problemas com TRE, cada local de votação, as pessoas podem votar para candidatos de conselheiro de São Paulo inteiro, não necessariamente só de Ermelino. Eu, por exemplo, meu título de eleitor é da Vila Nova Cachoeirinha e eu posso votar em Ermelino. Ou, se eu quiser, também posso votar em eleitores, em candidatos da Vila Nova Cachoeirinha. Isso foi importante, talvez, num certo ponto, por outro lado é um pouco prejudicial, né? Mas quem é eleitor aqui de Ermelino e Ponte Rasa, com certeza vão votar nos nossos candidatos, né? Uma coisa que é importante, que está dando muita confusão, é quanto ao local de votação. Como são 7 escolas aqui na nossa prefeitura e mais 2, uma da Penha e outra de São Miguel, está tendo muita confusão em relação a isso. A partir de segunda-feira, pelo que eu tenho informação da Comissão Central, vai ser publicada uma nova forma de consulta. E, ao mesmo tempo, no site que está aí, né, www.conselhoparticipativo.prefeitura.sp.gov.br, vai ter disponibilizado esse link, nessa página exatamente como está aqui, o eleitor colocar o número do título e na hora já vai sair quem escola ele pode votar. Ao mesmo tempo, segundo a informação da Comissão Central também, o número 156 da Prefeitura, que é o mesmo que atende as reclamações, pedidos e demandas da população, também vai estar apto a informar o local de votação, desde que a pessoa informe o número de título eleitoral, né? No caso da nossa prefeitura, acho que é mais importante assim. No caso da nossa prefeitura, a gente também vai disponibilizar lá na praça de atendimento a quem tiver dúvidas sobre o local de votação, para ser informado para as pessoas. É só comparecer lá na praça de atendimento da prefeitura que a gente vai informar o local de votação. Não é o ideal, a gente gostaria que fosse mais escolas, inclusive alguns bairros que a gente gostaria de ter, né? Por exemplo, Jardim Quera Lux, no caso aí do Edilmar, né? Mas não fomos nós que definimos isso. O TRE junto com a Comissão Eleitoral Central. Pra vocês terem uma ideia, a gente tinha indicado 23 locais. Infelizmente, só foram elencados 7. E mais 2 das outras prefeituras são 9. Né? Bom, qualquer informação também, cópia do edital, número do candidatos, é o site da prefeitura que foi disponibilizado só para a eleição, que é esse aí que vocês estão vendo, que eu já citei. Ok? Nesse momento eu não vou abrir para dúvidas, porque a nossa reunião de segunda-feira aqui vai ser feita para isso, né? Eventualmente, se alguém tiver, a gente pode esclarecer, mas acho que é importante que vocês venham na segunda-feira para a gente falar especificamente disso. Agora eu vou passar aqui a exposição da professora Leda Paulani, né? Professora, você não prefere aqui? Tá ok, obrigado. Para mostrar o que a gente vai fazer hoje, quais são as atividades aqui dessa audiência. Então, primeiro já foi, né, a apresentação sobre a eleição do Conselho Participativo Municipal, que o subprefeito Toshio acabou de fazer. Na sequência, eu vou fazer uma apresentação do ciclo participativo de planejamento e orçamento, que é uma proposta aí da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, né, de participação da população nas decisões sobre orçamento e planejamento. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação, uma devolutiva para vocês da priorização das metas que foi feita aqui na
Museu do Carro andando, né? Mas não há outro jeito, né? A gente foi, na realidade, construindo essa proposta ao mesmo tempo em que a gente foi instado a cumprir determinadas tarefas por conta de obrigações legais. O que diferencia esta proposta das experiências anteriores que a gente já teve com participação popular no que diz respeito aos temas de orçamento e planejamento é que a gente considera que a participação da população, como aconteceu agora, através do programa de metas, no planejamento, é tão importante ou mais importante do que a participação da população na elaboração das leis orçamentárias, que também vai ocorrer. Hoje nós vamos, por exemplo, discutir esse recurso dos planos de obras das subprefeituras, vamos discutir o recurso aqui de Hermelino Matarazzo, né? Porém, as decisões maiores de investimentos mais pesados, de investimentos em saúde, em cultura, em esporte, em educação, né? E outros equipamentos, assistência social, etc., e outras políticas, esse recurso mais graúdo e que se gasta ao longo de uma gestão e não ao longo de um ano, né? Isso que é importante que a população nos ajude a construir, né, esse planejamento. Então, a diferença entre esta proposta e aquilo que já aconteceu nas experiências passadas é essa, né, uma forte participação da população no planejamento. Bom, então eu vou aqui recuperar um pouco, né, como é que foi o início desse processo participativo e o que nos aguarda daqui por diante. O início desse processo, os resultados dele e o que nos aguarda daqui por diante. Então, o início então foi com a elaboração do programa de metas, né? Nós apresentamos então no final de março a proposta da prefeitura para esse programa de metas, que tinha 21 objetivos estratégicos e 100 metas. Ao longo de abril, essa apresentação aqui, vale registrar que essa apresentação foi feita pela primeira vez no Conselho da Cidade, que é uma outra forma de participação que o governo do prefeito Fernando Haddad criou, né? Criou este Conselho da Cidade, que é um que a gente chama de conselhão, né? Um conselho que tem mais de 130 participantes, dentre figuras importantes da cidade, como professores, intelectuais, artistas, esportistas, empresários, movimentos sociais, desde o movimento de população de rua até os movimentos organizados de moradia, os sindicatos de indústria, os sindicatos de trabalhadores, tudo isso está representado no Conselho da Cidade. Então, foi para esse Conselho da Cidade que foi feita a primeira apresentação pública da proposta do programa de metas no dia 26 de março. Então, já foi uma forma de apresentar, já envolvendo a participação. Depois disso, nós tivemos as 35 audiências públicas, sendo 31 nas subprefeituras, 3 temáticas, de acordo com os 3 eixos temáticos do programa de metas, que, só lembrando, o primeiro é o compromisso com os direitos sociais e civis, o segundo é o desenvolvimento econômico sustentável com redução da desigualdade e o terceiro é a gestão transparente, participativa e descentralizada. Então, de acordo com esses 3 eixos, foram realizadas também 3 audiências públicas temáticas sobre esses 3 eixos, que foram todas realizadas lá no Sindicato dos Engenheiros, no centro da cidade, e também uma audiência geral, do programa de metas na Câmara dos Vereadores. Bom, nessas audiências todas nós tivemos 6.000 participantes. Entre abril e agosto a gente fez um trabalho difícil e complicado de sistematizar as quase 9.000 sugestões que nós tivemos, entre sugestões de alteração, de ampliação de meta ou de nova meta, enfim, todas as sugestões e solicitações que apareceram em todas essas formas
de participação que foram desenvolvidas. Nesse caso das sugestões, elas também vieram por e-mail e via ofícios, né? Não só as sugestões nas audiências presenciais. Bom, em agosto nós tivemos uma nova rodada de audiências públicas. Foram mais 32 audiências públicas, uma geral na Câmara e as 31 regionais, onde a gente fez então a devolutiva desse programa de metas, ou seja, apresentou a versão final do programa de metas, que é esta versão final participativa que vocês receberam hoje. Todo mundo recebeu a versão? Se não recebeu, deve receber aí na porta essa brochura bem grossa aí que vocês têm, né? Que é então a versão final participativa do programa de metas. E nessas audiências das devolutivas, a gente juntou aí cerca de 3.400 pessoas. Bom, aí nós temos a capa dessa versão final participativa. Essa versão final participativa, ela aparece com 20 objetivos e 123 metas. Teve um novo objetivo que foi agregado aí, que é um objetivo que visa as ações para a população idosa de baixa renda, e 28 novas metas que foram incorporadas para conseguir incorporar então as demandas da população. Essa nova publicação do programa de metas atrasou. A nossa intenção inicial era de entregar isso nas audiências de agosto, mas infelizmente não foi possível, porque o programa cresceu muito e ele cresceu também em termos de informação. Então, se vocês lembrarem bem daquela primeira publicação, a gente tinha, no caso das fichas das metas, a gente tinha uma ficha que tinha uma meta de um lado e outra meta de outro. Então, as 100 metas davam 50 fichas, né? Agora nós temos uma meta por ficha. Por quê? Porque no verso da meta, sempre que a meta for regionalizável, vocês vão encontrar um mapa, né? Um mapa de São Paulo que vai mostrar aonde estão localizados esses investimentos. Então, por exemplo, na meta da construção dos centros de educação infantil, né, das creches, 200 e não sei quantas creches. Então, atrás dessa meta, da ficha dessa meta, tem um mapa com as localizações daquilo que já foi possível regionalizar dessas creches. E assim com todas as metas que são regionalizadas. Além disso, a gente tem também agora a informação sobre o custo da meta, né, que a gente também não tinha na primeira versão, né? A gente tinha uma estimativa, agora a gente já tem um custo mais preciso aí orçado de cada uma das metas. Então, por conta disso aqui ficou esse cadernão, essa caixinha gorda, pesada, né, com 123 fichas e mais o caderninho, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho então dos resultados desse processo participativo, né? Então, o primeiro resultado já foi essa versão final participativa, né? O resultado da participação de vocês é que o programa de metas mudou, né? A partir da proposta da prefeitura, a gente construiu junto essa versão que vocês estão vendo agora aí, que está na mão de vocês. E que também está, vou aproveitar para falar disso agora, também está no site, né? Que é o Planeja Sampa. Deixa eu ver se eu acho uma luzinha aqui. Aqui, ó. Aqui em cima tem o logo. Eu de mão esquerda sou um horror. Tem o logo aqui do site, tá? O site é www.planejassampa.prefeitura.gov.sp.gov.br, e no site vocês vão ter informações. Já vou falar mais dele mais para adiante, mas vocês vão ver que ele está inclusive
na capa do programa de metas, né? Por quê? Porque a gente, apesar de a gente não abrir mão, né, desses encontros presenciais, desses encontros em que a gente conversa diretamente, nós acreditamos que a participação via digital, eletrônica, ela tende a crescer de importância e por isso nós demos a importância para essa atividade de desenhar este site, tá? Mas voltando então aos resultados do processo participativo, o primeiro deles é a integração do programa de metas com o plano plurianual e a lei orçamentária, né? Por que isso é um resultado do processo participativo? Porque, gente, a gente precisa lembrar o seguinte: o programa de metas não é uma lei, ele não é uma lei. Diferentemente do plano plurianual e da lei orçamentária, que são leis, né, como o próprio nome da lei orçamentária diz, o programa de metas não é uma lei, ele não se transforma numa lei. Nós temos, o Executivo Municipal tem a obrigação legal de apresentar o programa de metas. Isto é uma lei, o que nos obriga a apresentar o programa de metas para a população. Mas o programa de metas em si não se transforma numa lei. Então, se ele não se transforma numa lei, a população também não tem muitas garantias de que ele de que serão feitos todos os esforços para que ele seja cumprido. Então, vinculando o programa de metas ao PPA, que é uma lei, né, a gente faz esta amarração, né, essa obrigação, fica esse compromisso do Executivo com a população, fica um compromisso mais firme. E isso é necessário justamente por causa da participação, né? É com a participação que a gente se comprometeu, né? É por conta da participação que a gente se comprometeu com essas metas e com esses objetivos. Então, a gente transformar isso em lei, inserindo o programa de metas dentro do PPA, né? É uma coisa que é um resultado, então, desse processo de participação. Há uma diferença de prazo entre o PPA e o programa de metas, né? O programa de metas, vocês podem ver aí na capa que ele é 2013-2016, ou seja, ele pega a gestão, ele acompanha uma gestão toda, do começo ao fim, né? Então, no caso, esse programa de metas é o programa de metas do prefeito Fernando Haddad, né, 2013-2016, e o plano plurianual, por determinação legal, ele é feito ao longo do primeiro ano de uma gestão e vai até o primeiro ano da gestão seguinte. Então, a proposta de plano plurianual que a gente entregou na Câmara é 2014-2017, porque a lei assim exige. Mas dentro da proposta de plano plurianual, a gente encontra a proposta do programa de metas, né? A transformação então dos objetivos em programas, das metas em projetos ou atividades, e com a vinculação do programa de metas ao PPA, a gente também está vinculando o programa de metas às leis orçamentárias que serão feitas, não só essa que já foi feita para 2014, mas também as que serão feitas para 2015 e 2016. Então, esse é um dos primeiros resultados aí do processo participativo, além desta versão participativa do programa de metas. O segundo é que, também para fazer justiça à participação da população, a gente fez um esforço de apresentar, tanto no PPA quanto na lei orçamentária, um detalhamento das ações orçamentárias. O que é esse detalhamento? É uma descrição, né, do que será feito em cada ação orçamentária. Então, aqui foi colocado um exemplo, né? Então, por exemplo, esta ação 3359, que é a ação de construção de centros de educação infantil, de creches, né? Então, poderia ter, né, só o número da ação, o nome da ação e o valor, né, que está orçado para esta ação. Mas nós não estamos colocando só isso. Nós damos aí
arrolando, né? Todas as creches serão construídas, aí só tem uma partezinha pequena delas, claro, né? Mas são páginas e páginas aí listando, né, todas as creches que serão construídas. Então, esse detalhamento da ação, que é também, ao mesmo tempo, no caso dos investimentos, a regionalização da ação, é que vocês têm aí nas costas aí das metas, né, os mapas que vocês podem conferir aonde os investimentos serão feitos. Então, esse também é um outro resultado da participação. Bom, então, tendo comentado sobre os resultados, eu também gostaria de falar sobre o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos. Como eu disse, a gente está construindo este ciclo, esta proposta de ciclo, trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Então a gente também está fazendo esta proposta de Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, à semelhança do que existia, né, dos conselhos do orçamento participativo que existiram nas gestões anteriores, no caso aqui de São Paulo, na gestão da prefeita Marta Suplicy, né, com a experiência do orçamento participativo. Para discutir esse conselho do orçamento, para discutir a proposta do Conselho do Orçamento Participativo que a Prefeitura faz, nós colocamos essa proposta no site Planeja Sampa. Tem internet aqui, ô Toshiko? Não tem? Bom, infelizmente não tem. Se tivesse, a gente poderia clicar aí, né, e abrir para vocês verem o site. Eu faço um convite para que todos vocês entrem no site, é fácil lembrar. Se vocês se esquecer, é só botar no Google Planeja Sampa, né, escrito tudo junto, que imediatamente vocês vão chegar no site. O site é esse aí, né? Não, esse aí é o link da minuta. O site é www.planejasampa.prefeitura.sp.gov.br, tá? Aí, por que está aí esta proposta? Para uma consulta pública, é interativo isso. Então, quando vocês clicarem lá, entrarem no site e clicarem na proposta do conselho, que está logo em cima, assim, é uma das coisas que fica passando na capa do site, né? São assuntos que ficam rolando na capa. Um deles é esta minuta. Vocês clicando, vocês vão encontrar lá a minuta. Aí vocês leem lá uma coisa e falam, não concordo com isso aqui, eu acho que tem que ser de tal jeito. É só clicar em cima, vai abrir uma caixinha e vocês vão poder escrever lá aquilo que vocês acham, como tem que ser aqui, tá? E nós estamos, então, recolhendo essas sugestões, o site vai ficar aberto para consulta até quando? A minuta, Pamela? 6 de dezembro. Até 6 de dezembro, essas sugestões podem ser feitas aí no site, tá? Então, o conselho vai ser o quê? Vai ser, então, uma instância participativa que ajudará a organizar e definir o modelo de participação do ciclo participativo de planejamento e orçamento, além de ajudar a monitorar e fiscalizar a execução do programa de metas do VPA e do orçamento do município em todos os anos, tá? A composição que está sendo proposta é uma composição que prevê uma representação territorial. Essa representação territorial vai ser feita por meio de membros dos conselhos participativos municipais, né, que são justamente esses conselheiros que serão eleitos agora na eleição do dia 8 de dezembro. Também uma representação temática com membros de todos os conselhos setoriais que existem hoje na Prefeitura, que são 26, e, finalmente, também uma representação dos segmentos sociais vulneráveis que ainda não possuem conselho, que vão possuir, mas que ainda não têm, como, por exemplo, as mulheres. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi criada neste governo, está trabalhando na construção deste conselho,
mas enquanto isso não existir ainda funcionando, vai haver formas de indicar representantes desses segmentos e também representantes do poder público. Então, esta é a proposta que está lá no site, né? A representação territorial, então, como eu disse, será feita, a nossa proposta é essa, né? Por meio de representantes do Conselho Participativo Municipal nas 32 subprefeituras. O que nós estamos propondo é que cada subprefeitura, então, reúna os seus conselheiros eleitos e escolha alguém para participar do Conselho Participativo de Planejamento e Orçamento, do CEPOP, ok? Essa aqui é, então, a proposta. Bom, a eleição, então, a eleição é 8 de dezembro, né? E nós temos aí, já falamos disso, 2,8 mil candidatos inscritos. Bom, então, eu já antecipei um pouco, mas como eu já falei, a gente acredita muito também na participação digital. A gente acha que essa forma de participação, ela vai ser cada vez mais importante, né? Então, a gente tem aí alguns mecanismos para isso. O principal é o site Planeja Sampa, que eu já falei dele, né? O que tem no site Planeja Sampa? Informações sobre os instrumentos de planejamento e orçamento, notícias e agendas sobre as atividades participativas do ciclo, informações e agenda de atividades do CEPOP e dos Conselhos Participativos Municipais e transmissão ao vivo de eventos. Ainda não tem, mas vai ter, essa é a parte mais difícil. A gente está trabalhando na colocação no site Planeja Sampa de um sistema de acompanhamento das metas, um sistema de acompanhamento do programa de metas, de modo que a população possa entrar ali, né? Não, quero ver a meta 34, como é que ela está hoje, o que já foi feito, o que não foi, etc, etc. Então, a população vai poder entrar nesse sistema e vai poder consultar, tá? Mas isso ainda está em preparação. Esperamos que em breve a gente possa ter esse instrumento também. E uma integração com as redes sociais, aí as mais conhecidas, Facebook, Twitter, etc. O próprio site, né, Planeja Sampa, ele está sendo construído de forma participativa. Nós estamos realizando lá na Secretaria de Planejamento o que o pessoal, aí, os militantes da mídia digital chamam de café hacker, né? Café hacker, a gente reúne, né, os grupos da sociedade civil que trabalham com mídia digital, que tem propostas para serem feitas, e a gente faz uma discussão em conjunto com o poder público, os membros do poder público, e se beneficia disso, né, fazendo com que a população também ajude a construir o site, e a gente se beneficia também por torná-lo mais adequado àquilo que está já sendo discutido enquanto instrumento já nesses grupos de mídia digital. Então é isso que está escrito aí embaixo: construção participativa do site por meio de cafés hacker e discussão com programadores e população da sociedade civil para a construção do site. Bom, proposta de continuidade do ciclo participativo. Gente, só vou pegar uma água aqui, senão fica sem luz. Bom, então, proposta de continuidade do ciclo participativo de planejamento e orçamento. Então, hoje, né, o que nós vamos fazer na sequência agora é uma discussão e definição do plano de obras das subprefeituras. No início do ano, em fevereiro, março, nós vamos ter uma nova rodada de audiências públicas para fazer uma repactuação do programa de metas. O que é essa repactuação? No fundo, é um balanço, né, que a prefeitura vai fazer
de cada uma das metas para vocês, né, dizendo então em que estado está, etc. E se houver algum problema em alguma das metas que a gente julgue que torna inviável a gente cumprir a meta, ou pelo menos cumpri-la do jeito que ela está colocada, esse programa também será colocado e a gente vai discutir junto, então, como é que a gente pode repactuar essas metas, né? Então, essa repactuação anual, então, isso vai acontecer agora no início de 2014, também no início de 2015, também no início de 2016, tá? Então, isso é uma atividade do ciclo participativo de planejamento e orçamento. Também nós vamos ter a participação de vocês na elaboração das leis orçamentárias anuais. A participação de vocês neste ano vai se dar, né, por meio dessa discussão e definição dos planos de obras, né, porque não houve como a gente fazer de outro jeito. Como eu disse, a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando, então a gente foi fazendo aquilo que era possível, né, em termos da integração de vocês nas discussões de planejamento e orçamento. Mas a partir do ano que vem a gente espera ter formas mais efetivas de participação, que também serão discutidas pelo CEPOP, né, de participação da população na elaboração das leis orçamentárias, da lei orçamentária então do ano que vem. Bom, também nós vamos ter discussões com a população sobre mecanismos de acompanhamento e controle social, né? Os próprios cafés hackers que vão nos ajudar com o sistema de acompanhamento do programa de metas estão incluídos aí. Bom, e finalmente a gente vai ter também uma agenda de capacitação e formação de todos os agentes, né? Poder público e população, sobre os instrumentos de planejamento e orçamento e funcionamento do poder público, bem como aqueles relacionados à democracia participativa. A gente já começou essa atividade. Nós fizemos, no dia 16 de outubro, um seminário, né, que foi um seminário realizado lá também no Sindicato dos Engenheiros, que durou umas 7 horas, mais ou menos. Houve 2 sessões desse seminário, né? Uma primeira sessão foi justamente uma sessão de formação e capacitação, ou seja, nós tivemos ali aulas, vamos dizer assim, de orçamento, aulas de programa de metas, de PPA, né? Quem deu essas aulas? A primeira delas, sobre lei orçamentária e PPA, foi a secretária adjunta do planejamento, que é professora da USP também, como eu, professora da USP-Leste, professora de gestão pública, né? O orçamento é a área dela, é a área que ela fez doutorado, inclusive. Então, ela fez uma explicação ali da lei orçamentária e do PPA para a população. E a segunda parte desta apresentação foi feita pela coordenadora de planejamento da secretaria, que é a também professora Mariana Almeida, que explicou então o próprio programa de metas, qual é o objetivo, como é que ele foi feito, quais são as regras, a metodologia, etc. Por que a gente acha isso importante? Porque orçamento, gente, e planejamento tem que deixar de ser uma coisa de técnico, né? Quando é só uma coisa de técnico, fica muito fácil, né, para o poder público, e a população fica apartada, porque é uma coisa que fica difícil discutir, né? Então a gente precisa que a população se instrua, a gente quer que a população se instrua, né? Que ela aprenda e possa discutir com a gente de uma forma cada vez mais qualificada. Então essa é a intenção deste ponto aí. Então tudo isso faz parte da nossa proposta de continuidade do ciclo participativo de planejamento e orçamento que a gente está propondo. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o resultado da priorização das metas que foi feito nas audiências de agosto. O que foi feito nas audiências de agosto? Nós apresentamos para vocês quais foram as metas, né, que houve mais sugestões, que houve mais
solicitações e, a partir desse grupo de metas, vocês elegeram as metas prioritárias, né? Votaram, não lembro agora exatamente em quantas, mas acho que vocês votavam, eram até 3 metas, né? Até 3 metas. Então, a gente daí sistematizou esses resultados e nós vamos apresentar então para vocês qual foi o resultado aqui da Subprefeitura de Ermelino e como é que isso está aparecendo na Lei Orçamentária de 2014. A priorização das metas foi feita para nos ajudar a definir, né, de todas essas metas, o que seria mais importante a gente começar primeiro. A população nos ajudou nessa definição. Então, aqui na Subprefeitura de Ermelino, né, o que aconteceu em primeiro lugar, a meta que deu em primeiro lugar foi a recuperação do Hospital Municipal Alípio Correia Neto, né? A previsão de entrega dele recuperado é 2015-2016, porém, já está previsto na Lei Orçamentária Anual um gasto de R$16.300.000 aproximadamente, né? De um total aí de 26 milhões, 16 milhões já serão gastos no ano que vem. Essa não é uma obra que seja possível ficar pronta num ano, porém a maior parte do recurso já será gasto no ano que vem, né, com a contratação de projetos, obras, instalações, equipamentos e material permanente e outras despesas, para que a gente possa garantir a entrega desta recuperação do hospital, tá? Então, o fato de a população aqui ter votado nessa meta em primeiro lugar nos ajudou então a definir que uma parte maior dos recursos deveria ser gasta já em 2014 para a gente acelerar essa meta. Isso é parte de uma meta, né? De uma meta da saúde, a meta 23. O segundo lugar, apareceu como segundo lugar a meta 35, né, que são unidades habitacionais. Bom, aqui só estão previstas 64 unidades habitacionais. Eu já vou explicar, calma. A gente sabe que a habitação é a meta mais complicada, quer dizer, é a demanda mais complicada da cidade. Por quê? Porque existe uma demanda gigantesca não atendida, se estima aí em torno de 250 a 300 mil unidades. A população está sem investimento, a cidade está sem investimento em habitação popular há muito tempo, né? Nesses últimos 8 anos se tomou a iniciativa de fazer 28 mil unidades apenas, das quais foram entregues acho que umas 12 ou 13 mil apenas, né? Nós estamos pretendendo entregar 55 mil em 4 anos, que já é um esforço gigantesco para os recursos que a Prefeitura tem, né? Só que, claro, 55 mil não atende toda a demanda, obviamente, né? Aqui, no caso, então, de Ermelino, né, a gente tem na Subprefeitura apenas 64 previstas, né? Porém, a gente tem previsto na Penha 1.480 unidades, incluindo a região do córrego de Guatira, que, portanto, deve atender também a população de Ermelino. E lá são 1.480, não são 64 apenas como aqui, né? 64 exclusivamente na região de Ermelino, porém 1.480 na Subprefeitura da Penha, né? E incluindo várias centenas de unidades na região do córrego de Guatira, tá? Então, infelizmente, essa é uma meta que deixou a desejar em quase todas as subprefeituras, né? Mas aí é por uma questão de realmente a gente não ter recursos, e a gente está contando com recursos do Minha Casa Minha Vida também e de parcerias com o CDHU, mas mesmo assim, né, não é possível em tão curto espaço de tempo
a gente dá conta dessa demanda que está se acumulando aí há décadas. Bem, o terceiro lugar foi a meta 24, que é a construção da Unidade Básica de Saúde, UBS Arlindo Bétio, tá? Então, a previsão de entrega da unidade é 2014, entrou na lei orçamentária anual, estão lá previstos 5.500.000 reais para a construção da UBS, tá? As despesas previstas são essas aí: equipamentos e material permanente, obras, instalações, contratação de projetos e outras despesas, né? A expectativa é que realmente a gente consiga aí, no final de 2014, entregar essa UBS, que foi a terceira coisa mais demandada aqui pela população de Ermelino. Em quarto lugar ficou a meta 37, o programa de regularização fundiária, né, onde estão previstas aqui 6.738 famílias beneficiadas, né? Aqui para 2014 nós vamos ter aí quase metade já dessas famílias, 3.063. Então a gente fez uma concentração em 2014 por conta dessa priorização que foi feita, dessa meta de regularização fundiária, né? E em 2015 e 2016 o restante desse número, tá? Das despesas previstas aqui, contratação também de projetos e obras e instalações. E aqui também tem há casos em que a maior parte deles é realmente de questão cartorial, né? De regularização cartorial. Bom, finalmente, o que apareceu em quinto lugar foi a meta 17, construção de centro de educação infantil no distrito da Ponte Rasa. Está prevista para 2014 já a contratação do projeto e outras despesas, e um orçamento de 1.356.000, né, para essa creche, ok? Bom, então esse é o retorno que eu tinha que dar a vocês da priorização das metas, e é isso. Não sei se vocês alguém quer fazer alguma colocação, Toshio, alguém aqui? Pois não, a deputada? Tem algum... Hã? O vereador também. Acho que eu vi ela primeiro, tudo bem? Fazer inscrição, né? Vamos por inscrição, então, a Ana Martins, né? Depois o Vavá, e daí quem for querer se inscrever para falar, procura o Sabino aqui, né? E vamos ver se em 3 minutos cada um faz sua fala, depois a gente retorna, tá bom? Boa tarde a todas e a todos. Leda, eu consegui olhar aqui até o 45 tentando ouvir você, as duas coisas, mas só parei no 45, não vi o resto. Então eu queria levantar aqui algumas coisas. Primeira pergunta: existe algum remanejamento nas metas, como existe remanejamento no orçamento de 15% que o prefeito, diante das necessidades, ele pode tirar de um e colocar em outro e etc.? Existe algum remanejamento? Eu queria que você respondesse depois, porque tem questões aqui. Quem está discutindo a democratização do poder municipal, que somos nós, e que estamos vindo para as audiências públicas, tudo isso, nós queremos, assim, avançar na coerência. Avançar na coerência. Se a gente discute participação popular, é também para a gente garantir a prioridade onde precisa. Então, veja bem, se for do ponto de vista da regularização, eu acho que nós estamos de parabéns. As áreas irregulares, acho que o trabalho que foi feito aqui ajudou a avançar bastante e ficou seguro
lá no plano de metas geral, o programa de metas. Na questão da regularização de favelas, aqui não tem uma sequer. Por quê? Nós temos favelas e não entra nenhuma? Que história que é essa? Regularização de área, são áreas que o povo ocupou, etc., é uma coisa. Agora, existe uma especificidade na favela. E aqui existe uma meta para a favela. Mas se eu seguir, aqui é melhor, eu vou ser bem rápido. Primeira meta 14, valorizar o profissional da educação por meio da implantação de 31 polos de universidade aberta do Brasil. Por que Ermelino não tem? Não abrimos mão. Se Ermelino tem 214 mil habitantes em Ponte Rasa, paciência, o prefeito prometeu um em cada subprefeitura. Então tem que cumprir. Tem que cumprir. Não saiu. Tem aqui vários que... É meta 14, se quiser acompanhar. Ermelino está de fora. O pessoal de Sapopemba que brigue e os demais que briguem. Nós temos obrigação de brigar pelo que é nosso direito. O prefeito prometeu para todas as subprefeituras. Porque na educação nós estamos prejudicados aqui em várias coisas. Tomara que eu dê conta de mostrar. Ampliar a rede CEL em 20 unidades e expandindo a oferta de vagas para a educação infantil. Então, escute bem, se já existe 45 CELs na cidade, vai ampliar 20, tem que priorizar quem não tem. E Ermelino, Ponte Rasa não tem, e não podemos abrir mão. Continue, tanto que insistimos nas audiências e não fomos ouvidos. Para que fazer audiência se não escuta? Se não escuta, olha, vai desistindo, o pessoal vai desistindo. Então, nós não abrimos mão de ter CEL. Agora, me chama a atenção que nas áreas que estão desapropriando, subprefeituras que vão desapropriar, Ermelino, Ponte Rasa não prevê uma desapropriação. Acontece que Ponte Rasa, por exemplo, quando construiu a última escola, que foi o Nelo Lorenzon, teve que desapropriar 8 lotes, casas, porque não tem mais área livre. Mas tem área que pode ser desapropriada. Então, me estranhou que não tenha aqui isso. Indo um pouquinho mais para frente, meta 17. Obter terrenos, é isso que eu acabei de falar. Obter terrenos para desapropriação e PPP. Não tem nada Ermelino, Ponte Rasa. Meta 24. Obter terrenos, projetar, incitar, incentivar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar 43 novas unidades básicas de saúde, segundo o modelo da UBS integral. Tem uma para Ermelino, Ponte Rasa. Aí eu pergunto, olha, não veja, eu não estou inventando nada e nem criando nada. Está no mapinha para a gente examinar. Virem o mapinha. Um exemplo. 4, não é Itaim não, é para São Miguel. São Miguel já tem uma concentração maior de escolas de primeiro grau, de segundo grau e etc, etc. E aqui Ermelino nada. Então, por que isso? Não, aqui é as unidades básicas de saúde. Uma só para Ermelino, Ponte Rasa. Uma. É absurdo. Vila Rio Branco não tem, São Carlos não tem, Três Marias tem, Burgo tem, Vila União não tem. Ponte Rasa atende a uma demanda enorme que vira um absurdo. Uma só é impossível. Mas depois a Leda vai falar para nós se poderia manejar. Criar o programa Cultura Viva Municipal com ativação de 300 pontos de cultura. Eu queria saber, Leda, a proposta inicial é 500 pontos de cultura. A promessa de campanha foi 500 pontos de cultura. São Paulo não dá conta 300 pontos de cultura. É um programa excelente. Já que o prefeito não mudou uma coisa que ele prometeu, que foi não fazer a virada cultural centralizada, ele repetiu e fez centralizada, e vai fazer centralizada de novo, que está aqui, descentralizando só 2 viradas. Aonde vão ser essas 2? Agora, ampliar então os pontos de cultura. E se as viradas descentralizadas são 2, no mínimo uma na Zona Leste e uma na Zona Sul. Mas nós achamos que ele devia aos poucos ir descentralizando. Por quê? Saúde já é centralizada, Vila Mariana, Clementino.
A virada cultural centralizada no centro. E tem outras coisas que nós queremos uma ousadia maior do prefeito na descentralização. Vir para a periferia, como ele se comprometeu. Eu ainda acredito no Fernando Haddad, eu acredito que pode ter uma excelente administração, mas tem que ouvir a população. Meta 30 já foi. Meta 35. Obter terrenos, projetar para a questão do financiamento, produzir 55 mil unidades habitacionais. Essa você já mesmo comentou. E para Ermelino, 64. 64. É brincadeira. É brincadeira. Sabe por quê? Eu fico vendo aqui, porque Itaquera tem. Itaquera, pelas Coabs, Coab 1, Coab 2, Coab 3, tudo aquilo lá, 800 mil casas construídas pelo governo. Quantas casas nós temos em Ermelino e Ponte Gás construídas pelo governo? Quantas? Quantas? Vila Silvia Penha? Nada. Nada. Então não podemos concordar. Encerrando, Ana. Estou encerrando. Estou na 41. Eu não examinei a 45 para frente, não sei se alguém examinou. 41. Instalar uma casa-abrigo e uma casa de passagem para ampliar a capacidade de atendimento à proteção de mulheres vítimas de violência. Olhem o mapinha. Uma na Vila Mariana. Não é possível. Ermelino Monte Rosa precisa de uma casa de mulheres. Nós temos uma casa de vítimas de violência, mas nós precisamos de uma casa de passagem, que a mulher vai durante o dia. Então nós precisamos, e acabou. Então eu queria dizer, Leda, primeiro quero saber se exige algum remanejamento. Se exige, nós já estamos reivindicando que haja remanejamento. Segundo, se não houver mudança nenhuma no programa de metas, vai ficar esse período todo com esse programa, nós vamos ter que nos mobilizar e pressionar. A forma mais democrática é ser ouvido. Quando não é ouvido, precisa pressionar. Mobilização, etc, etc, etc. Muito obrigada, um abraço. Vereador Babá. Bom, na verdade, a Ana, ela foi muito completa, ela abordou todos os pontos que a gente também, né, nesse mesmo sentido, ia estar fazendo a palavra nesse sentido. Então, eu gostaria de saber da secretária se na repactuação anual, se a gente pode estar complementando esses pontos que foram citados aqui pela nossa sempre vereadora Ana Martins, que acabou de fazer a fala aqui. Então, nesse sentido, a questão dos céus, porque aqui em Ermelindo nós não temos um céu. Não temos um céu em Ermelindo, e a gente vê, por exemplo, a região de São Miguel, salve o erro, acho que tem 3 céus, e Ermelindo não tem nenhum, secretária. Então a gente precisa olhar nesse sentido, até porque é de necessidade que Ermelindo Matarazzo tenha, sim, um equipamento desse porte, para que acomode de fato a população. Essa outra questão também da moradia, a gente tinha o mínimo de previsão de 2.000, aí eu fiquei um pouco surpreso com esse número aqui de 64, eu acho que é muito inferior. A gente precisa também reavaliar melhor, no sentido de que Ermelino Matarazzo não está sendo assistida da forma que é para ser. Eu, na verdade, acompanhei também o plano diretor, fizemos alguns pedidos, colocamos na mesa, conversei muito com a comissão, inclusive eu citei até o Parque Primavera na oportunidade, que não pertence a Ermelino, mas que na verdade São Miguel, Ermelino e Itaquera não tem um espaço que nós temos aqui, que é o Parque Primavera com 127 mil metros, né, Ana Martins? Que temos aqui, e é um local que está largado, não tem
não tem manutenção alguma, o pessoal não consegue fazer uma caminhada ali, não tem pista de skate, não tem infraestrutura alguma, está cheio de mato, comprometido ali, e a população não pode se usufruir de um espaço daquele, e que está aqui dentro, e que vai beneficiar não é só Ermelino, vai beneficiar Ermelino Matarazzo, vai beneficiar São Miguel Paulista, vai beneficiar Itaquera, e a gente precisa levar isso em consideração, porque vai ser de muito bom agrado, muito bem-vindo para o povo esse espaço. Tá? Então, é nesse sentido aqui, eu acho que o tempo está pipocando, mas pode ser o próximo aqui. Próximo é o Leonildo e depois é o Ivan. Eu já ia pedir para quem foi falando ficar já próximo já. Depois o Leonildo e o Ivan. Sim. Boa tarde. Gente, olha, na realidade o que está acontecendo aqui agora não estava assim previsto, né? Porque a gente fez essa primeira apresentação do programa de metas, foi discutido com a população, foi inclusive feita a priorização. A meta que deu disparado aqui foi a mais reivindicada da cidade inteira, graças a Ermelino, foi a regularização fundiária. Nós atendemos integralmente a meta de regularização fundiária. Agora, é óbvio que tem mais uma série de demandas não atendidas, assim como tem demandas não atendidas na cidade inteira. Gente, a gente não dá conta em uma gestão, a gente não vai conseguir virar a cidade do avesso e fazer a cidade nova, com um endividamento, tendo que aumentar quase R$1 bilhão para poder subsidiar a passagem de ônibus. Não é possível, a gente não aguenta, a gente não tem recursos, né? Então, a ideia era que o programa de metas foi discutido com a população, foi feita uma devolutiva, foi feita uma priorização de metas. Esta é a apresentação do programa de metas, por isso que ele tem esse nome, versão final participativa, é por causa disso, né? Porque de fato a participação da população alterou o programa de metas, né? Agora, isso quer dizer que todas as demandas foram atendidas? Não, né, gente? Vamos cair na real. É impossível. Como é que nós vamos conseguir, numa gestão, atender todas as demandas? Eu tenho certeza absoluta que Ermelino, assim como Capão, Capela, Itaquera, Imiboi, Parelheiros, Aricanduva, Sapopemba, São Mateus, precisam de creche, de CEL, de centro cultural, de UBS, de hospital, de centro esportivo e de tudo que vocês pensarem. Habitação, que eu já disse, eu acho que no meu entender é a demanda mais complicada de ser atendida. Existe realmente uma demanda não atendida gigantesca, envolve um investimento gigantesco que a cidade não tem recurso para fazer de uma hora para outra. Então nós estamos assim fazendo aquilo que é possível com os recursos que a gente prevê que venha a ter, inclusive com uma grande batalha aí junto à União e outras parcerias para aumentar esse volume de recursos, mas não tem como atender todas as demandas, isso evidentemente. A possibilidade de reivindicar, né? Claro que sempre existe, de pressionar, de eventualmente alterar, fazer algum remanejamento, como a deputada mencionou, sempre é possível, por isso tem uma repactuação aí no começo do ano. Porém é o seguinte, gente, tudo isso leva muito tempo. Sempre que a decisão de fazer um equipamento, por exemplo, um CEL, né? Então não vai ser mais aqui, vai ser acolá. Tudo que já andou para fazer aquele CEL de lá, vai voltar para trás para começar um outro projeto. Então, precisa ver também isso. Às vezes, muitas vezes a gente acaba respeitando restrições técnicas, né? Você vai fazer uma coisa primeiro, por quê? Porque aquilo já está meio caminho andado, já tem um terreno, já tem um projeto, já tem... Como também tem demanda ali, então você já faz, aquilo vai sair antes do que se você fizer em outro lugar, né? Mas isso nem sempre, isso é 10% das restrições. O resto a gente procurou acomodar de acordo com as demandas. Mas eu estou falando tudo isso para dizer o quê? Essa sessão de discussão do que está aqui não estava previsto, porque a gente imaginou que isso, na nossa concepção, na nossa ideia, em função de tudo que a gente já fez de participação, das 10.000 sugestões que vieram e que
foram incorporadas à versão inicial, né, que isso para nós é a versão final participativa do programa de metas. Então não estava previsto aqui uma discussão disso que está aqui. Se fosse já para discutir, a gente não tinha impresso, né, não tinha feito aqui todo esse trabalho. O que existe previsto é esta repactuação, onde eventualmente a gente pode fazer alguma alteração. Eu estou lembrando isso, porque eventualmente outras pessoas vão querer falar. Acho que já que abrimos a palavra para a deputada e também para o vereador, a gente tem que abrir também para outras pessoas que quiserem se pronunciar a esse respeito. Mas eu quero lembrar que nós temos uma dinâmica prevista aqui hoje para a discussão do plano de obras da subprefeitura, né? Nós temos uma série de obras aqui que o subprefeito vai falar sobre elas, e a gente vai ter que fazer uma dinâmica de grupo aqui para discutir como usar o recurso que tem previsto aqui para os planos de obras da subprefeitura. É um pequeno recurso, não é muita coisa, mas que pode ser usado assim ou assado, e vocês vão ter que nos ajudar a definir isso. Então, só quero lembrar isso, mas a palavra continua aberta. Pessoal, eu ia pedir, tem algumas pessoas que estavam inscritas depois do Leonildo, que seria o Ivan, eu, né, o Príncipe e o Olavo. O Ivan já abriu mão da palavra dele, né? Eu também abro da minha, para a gente dar continuidade depois nessa questão do plano de obras de Hermelino Matarazzo, porque como a secretária mesmo já disse, né, a gente vai, não é uma rediscussão do plano de meta, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês vão manter dentro desse assunto a palavra, ou também deixa para depois para falar no plano de obra. Mantém ou depois? Mantém, Olavo. Então, depois do Leonildo Olavo, daí a gente encerra a inscrição aqui, tá bom? Leonildo. Boa tarde. Secretária, eu só botei até você inconveniente, porque eu estou supervisor de esportes. Mas eu não consigo, eu vou ter que externar minha indignação de que o governo não vai gastar um centavo até 2016 na área de esporte, lazer e recreação em Hermelino Matarazzo. Nós vamos ficar na mão do Vavá e dos amigos dele com emendas parlamentares. Então fica quieto, certo que a prefeitura não está disponibilizando no orçamento, nas metas, nada de esporte, lazer e recreação para Hermelino Matarazzo. Fica bem claro isso, porque a gente vai ter que correr atrás do Vavá e dos amigos dele para as emendas parlamentares, porque os nossos 9 CDCs, nossos 3 campos de rodízio, nossas 12 praças com equipamentos esportivos não vão receber nenhum centavo, não está no plano de metas, tá? Está previsto aqui na meta 47, mas essa meta é só em centro esportivo, e nós não temos centro esportivo em Hermelino Matarazzo. Então nós não está previsto nada para Hermelino Matarazzo até 2016. Eu só queria externar essa minha indignação. Obrigado. Meu nome é Olavo, eu faço um trabalho voluntário lá no Grande Conselho Municipal do Idoso. Eu gostaria de saber da professora o seguinte: na primeira visita da senhora, a senhora falou de internet livre aqui na subdistrito de Hermelino Matarazzo. Um mês depois, o colega da senhora, o Simão Pedro, falou que ia instalar 120 pontos na cidade de São Paulo e que em outubro esses 120 pontos estariam funcionando, e que ele iria gastar 45 milhões para fazer isso daí. Então a minha pergunta é: por que não está funcionando e por que mudou o valor de 45 para 70? E por que razão em Hermelino Matarazzo só tem 2 pontos de internet livre? Obrigado. Bom, eu acho que eu já respondi aí na minha fala anterior
parcialmente aí as questões, né? Então, a questão mais geral, gente, que eu tenho para dizer é isso, né? Nós temos aqui quase 7 mil regularizações fundiárias, nós temos UBS, nós temos revitalização de hospital, né? Nós temos uma série de construção de creche, nós temos uma série de coisas previstas aqui para Ermelino. Não é tudo, claro que não é tudo, né? Em todas as subprefeituras tem demandas que não foram atendidas, né? Mas, não, como eu disse, não há como a gente em 4 anos zerar todos os déficits da cidade, é visualmente impossível, nem que a gente fosse, nem que o Fernando Haddad fosse um santo milagreiro e conseguiria, né, zerar todos os déficits que tem na cidade inteira das áreas sociais, saúde, educação, etc, etc, tá? Enfim, é o que a gente pode responder de imediato, né? Só queria então reafirmar, a principal demanda daqui, que foi regularização fundiária, foi integralmente atendida, está integralmente prevista no programa de metas. Na priorização de metas que vocês fizeram aqui, a primeira meta priorizada, que foi a revitalização do hospital, que agora não lembro o nome, esse no qual nós estamos, né? Também foi atendida, vai ser feito isso, né? Enfim, então a gente acha que a gente está ouvindo aí a população, né? O que não tira de ninguém o direito de continuar reivindicando e lutando o atingimento dos demais objetivos. Falar só das 2 coisas que foram perguntadas, de esportes, olha, nós temos aqui previsto, aqui eu estou com a lista de tudo que tem previsto em Ermelino no PPA. O PPA, ele carregou o programa de metas. O programa de metas está dentro do PPA. Então, eu tenho aqui a atividade da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, a promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer por 24 horas. Tá? Então, a abertura dos equipamentos esportivos, 24 horas. Isso está previsto para acontecer aqui em Ermelino. Tá? Secretária, só que em equipamentos centros esportivos. Em Ermelino Matarazzo não tem, então coloque até 24 horas, mas vai ter, porque nós não temos esse espaço. Bom, mas se está previsto, aqui está previsto inclusive um valor. Se está previsto inclusive um valor, previsto aqui, R$1.425.760 para isso. Então deve ser os centros esportivos, e não deve ser os centros esportivos que vão, os CDCs que vão ficar abertos 24 horas. Não ia dar um recurso aqui se não fosse acontecer. Isso eu garanto para o senhor, né? Não é possível. Não tem um erro no planejamento tão grande. É que esse revirando a virada, 24 horas, ele está acontecendo e vai acontecer em centros esportivos. E Ermelino, está previsto um Ermelino, mas nós não temos centro esportivo em Ermelino Matarazzo. Se por um acaso nós viermos a ter um centro esportivo, aí sim. Sim, mas a gente não sabe o que está, eu não sei responder para o senhor, o que está se prevendo para esse revirando a virada. Se vai se ampliar isso para os CDCs, por exemplo, porque não teria sentido ter um recurso aqui no orçamento previsto para Ermelino Matarazzo, sendo gasto pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, né, com essa atividade de equipamentos abertos 24 horas. Não faria nenhum sentido. Eu estou aqui com um xerox do que está na lei orçamentária. Tá? Então. Está na meta. Só que nós não temos equipamento para acontecer. Então, a hora de gastar essa verba nesse projeto, se não tem onde gastar, vai para São Miguel. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo para o senhor. Se não tivesse previsão aqui, o recurso não foi distribuído aleatoriamente. Foi distribuído porque ele tem inclusive os centavos, é previsão de gasto mesmo. Então, não, quer dizer, foi pensado aqui essa atividade 24 horas naquilo que existe aqui de equipamento esportivo e não naquilo que não existe ainda. É isso que eu estou entendendo, pelo menos da lei orçamentária que está aqui na minha frente, tá? A questão cadê o seu Olavo, né? Seu Olavo. Olha, a questão das praças digitais, são pontos de internet livres, né?
A gente nunca disse que estaria pronto em outubro, mas começaria, como começou ali, tem o primeiro ponto inicial na Praça Dom José Gaspar. Já há vários funcionando. A ideia é que todos os 120 pontos, não é esse o compromisso do programa de metas. O programa de metas, o compromisso é com 42 pontos, mas nós vamos fazer mais que isso, vamos fazer 120, né? Na subprefeitura, onde eu tive de manhã hoje lá na Vila Maria, já tem 3 funcionando, 3 praças que já tem a internet livre funcionando. Então, o previsto, assim, eu estou falando isso porque por acaso conversei com o secretário Simão Pedro essa semana ainda sobre isso, e a previsão é de que até junho do ano que vem todos os 120 pontos estejam funcionando. Com relação ao valor, ainda são estimativas e esse valor ainda pode se alterar, tá? É isso. Bom, gente, vamos passar. Você quer falar? Bom, a secretária acho que tentou atender aos questionamentos de todos. Eu acho que, como ela mesmo disse, a cidade tem vários problemas que de momento não vão ser possíveis de se resolver, né? De qualquer forma, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho a posição da prefeitura, né? A gente tem um orçamento que não é o ideal para atender tudo o que a cidade precisa, mas algumas demandas que a gente tem, e vocês sabem, né, moram aqui, que estão sendo priorizadas, são pertinentes, né? Agora a gente vai falar sobre o plano de obras da nossa prefeitura. Vou esclarecer um ponto, né? Esse plano de obras é referente a uma dotação orçamentária que a gente tem vários códigos das nossas dotações, e é a da 1170, que é melhoria e centro de bairros. No caso, essa dotação ela não pode ser usada para qualquer coisa. Nós podemos usar para reformas de praças, para escadarias, para revitalização de vielas, de passeios públicos, mas não podemos usar, por exemplo, em área de risco, para fazer uma contenção, para fazer um multiarrimo. A gente não pode usar em drenagem, que é a parte de captação de água pluvial, né? Em alguns lugares a gente tem problema de alagamento. Essa dotação orçamentária não contempla isso, e além de outras aí, né? Basicamente essas que eu falei que é pertinente à dotação 1170. A Secretaria de Planejamento foi em reunião com todos os subprefeitos, se não me engano, acho que foi uns 20 dias atrás, acho que um pouquinho mais, determinando que nós indicássemos essas obras, né? Nossos orçamentos naquela época tinham me indicado que era 960 mil reais, mais ou menos, mas a nossa demanda é muito grande, né? Então, eu até expliquei para a assessora da nossa secretária que a gente tem outras demandas, e a gente acabou extrapolando um pouco aí do que eu tinha de base, né? Até porque também tinha uma dotação de 64 milhões, né, secretária, que ainda não estava definido, né? 50 milhões que ainda não estava definido que ia ser distribuído. Então, pensando nisso, eu espero que consiga, mas foi uma coisa que a gente tentou conseguir aí. Vamos ver se a gente tem ajuda até da nossa secretária, do prefeito, né? Feito isso, o que eu determinei, né? Conversando aqui com o pessoal de obras, especialmente da supervisão técnica de manutenção, tem muita familiaridade de todos os problemas aqui. Todos os engenheiros que estão aqui, arquitetos que estão aqui, já trabalham há muitos anos, né? Vocês sabem muito bem que eu vim aqui a partir do dia 2 de janeiro, né, por determinação do prefeito. Eu não sou morador de Emelino, né, mas moro na Zona Leste. Eu não moro na Moca, eu moro numa Vila Carrão, eu insisto nisso. Mas, de qualquer forma, é uma missão que o prefeito deu, e pela prática que eu tenho em obras, né, em qualquer lugar eu posso trabalhar. Já trabalhei na Sé, trabalhei na Vila Formosa, já trabalhei na subprefeitura da Moca. Então, é questão de se adaptar. Mas quem tinha conhecimento dessas obras, das necessidades, era justamente o corpo técnico, que inclusive está aqui a Sandra, que é coordenadora de planejamento de projetos e obras, né, que ela vai explanar e apresentar as obras que a gente elencou aqui para sempre, né. Então, vou passar a palavra para a Sandra, né, e a gente vai apresentar, e depois, se houver necessidade, a gente explica, e a melhor pessoa para explicar mesmo é a Sandra, né. Pessoal, antes de
engenheiro apresentar aí as obras, eu queria falar um pouquinho como é que vai ser a nossa dinâmica aqui para fazer essa discussão, tá? A ideia, então, ela vai apresentar o que é isso aqui. Isso aqui que ela vai apresentar é o cardápio, vamos dizer assim, de obras que o subprefeito construiu junto com ela e o pessoal de obras da subprefeitura, a pedido nosso, a pedido da Secretaria de Planejamento. Então, construiu um cardápio de obras, né? Esse cardápio, é que a gente quer que vocês nos ajudem a aprimorar e melhorar, né? De que maneira? De dois jeitos. Primeiro, vocês vão se reunir em grupos depois da apresentação. Nós vamos dar meia hora. Aqui tem o tanto de pessoas que tem, a gente pode formar aí, talvez uns 3 grupos, né? Aí vocês vão discutir quais são as obras que vocês acham, de fato, dentre essas que o subprefeito elencou aí, que vocês acham, de fato, que deve entrar, né? Que o dinheiro deve ser gasto com isso. Vocês vão elencar pelo menos três obras, tá? E vocês também podem acrescentar obras nesse menu. Ah, mas tem tal praça que o subprefeito não colocou aqui e que a gente acha que tem que arrumar. Tá bom, então escreve lá, né? Vocês vão estar recebendo aí agora, todos vocês vão ter nas mãos essas obras sobre as quais a engenheira vai falar, né? E vocês poderão escolher dentre essas, tá? As que vocês consideram prioritárias, no mínimo 3, mas pode ser mais, 4, 5, 6, 7, quantas vocês quiserem. Só lembrando o seguinte, quem vai bater o martelo sobre as obras efetivamente, hoje vocês vão nos ajudar o quê? A construir o menu, a construir o cardápio. Isso aqui é um pontapé inicial, né? Essa proposta que vocês têm em mãos é um pontapé inicial que foi feito aqui pela subprefeitura de Ermelino, tá? Mas vocês então vão nos ajudar a reformar esse cardápio, escolhendo então aquelas que vocês julgam prioritárias e também, do segundo jeito, acrescentando aquelas que vocês julguem que deveriam estar aí e por alguma razão não estão aí, tá? Aí, feito esse cardápio, que vocês, depois que vocês me entregarem a cédula, eu vou sistematizar aqui rapidamente e apresentar para vocês o cardápio final, né? Quem vai bater o martelo efetivamente sobre como o dinheiro será gasto será o Conselho Participativo Municipal. Esse conselho que vocês vão eleger aqui no dia 8, tá? É esse conselho que vai tomar posse em meados de janeiro. Esse conselho que vai bater o martelo sobre as obras a partir do cadastro que nós vamos construir aqui hoje com vocês, tá? Ficou claro isso, pessoal? Tá? Então, finalmente, só uma última coisa. Qual é a ideia? A ideia é que, quanto maior for o cardápio, mais poder vai ter o Conselho Municipal, o Conselho Participativo Municipal de deliberar. Quanto menor poder eles terão, maior poder vocês estão tendo aqui. Ou seja, se vocês restringem o cardápio, vocês estão aumentando o poder de deliberação desta audiência, reduzindo o poder de deliberação do Conselho. Se vocês fazem um cardápio mais longo, né, vocês estão reduzindo o poder de deliberação desta audiência, aumentando o poder de deliberação do Conselho Participativo, tá? Então, mas aí, claro, aquilo que vocês deliberarem, a gente vai acatar, tá? Então, depois que a engenheira apresentar as obras, nós vamos reunir em grupos, vocês vão ter meia hora para discutir, depois vocês me entregam, vai ter uma cédula por grupo, tá? Que a Pamela vai passar depois, uma cédula por grupo, que vai ser entregue aqui. Então, se for 3 grupos, vão ter 3 cédulas aqui, eu vou sistematizar rapidamente e apresentar para vocês o resultado, tá bom? Então é isso. Aí, quando estiver terminando a discussão dos grupos, a Pamela passa e distribui a cédula. Vai ter um relator por grupo, né, se for o caso de fazer defesa de alguma proposta aqui, tá? Tudo bem.
esse é o mapa dos dois distritos, então as obras estão mais ou menos, nós localizamos elas no mapa mais ou menos. A primeira é o pontilhão mecânico, que é o ponte rasa. Ele tem inúmeras reclamações quanto à revitalização dele. Então, o custo estimado dessa obra para refazer com a contenção das margens foi mais ou menos R$ 600 mil. Essa é uma outra reivindicação do Córrego do Sul, que é uma pontinha de madeira. Inclusive, embaixo dela, a gente tem uma doutora da Sabesp que me traz esse problema, inclusive de inundação, que ela segura muito lixo. Então, essa reconstrução, né? Esse córrego, ele está num programa de obras há uns 4 anos na Secretaria de Infraestrutura Urbana. É uma área de risco que envolve uma ocupação muito grande, que seria a canalização dele inteiro. Então, nós pegamos só uma parte, nós consultamos esse ano na Secretaria, o processo está parado, não tem previsão de sair essa canalização. Por isso que nós tomamos uma iniciativa de fazer mais ou menos uns 60 metros só dele, que é a contenção da margem dos dois lados, e refazer esse pontilhão com a duela de concreto. Essa é a praça da Caiçara do Rio Vem, lá na base de Santa Rosa, que tem muita reclamação dela na regional, inclusive com equipamento de ginástica para a terceira idade. Essa reforma da praça Fiorelândia de Lopes, que ela também está bem deteriorada. Essa é a da Frei Albino Arise, que é ali perto da Curva da Morte, nós já estamos os bloqueios soltando. Tá? Essa é a praça Rodolfo. Está vendo? O concreto dela já está bem lisinho. Dificulta, né, a passagem do pessoal na cidade. Essa reforma da Praça Antônio Almeida Soares. Essa revitalização da Maestro Assis República é uma área muito grande, porque o preço dela é grande também. Então seria refazer a parte esportiva, né? Quadra, escadaria, passeios e a instalação de equipamento de ginásio. Essa é outra praça também, seria necessário a reforma dos canteiros e usa aí a instalação de novos equipamentos de recreação. A Foz do Damião, a reforma da praça Jaco Piteres, que seria refazer a proteção, né, de gradil, a reconstrução da escadaria e remedir a revitalização do passeio. Essa é a Padre Cícero, também tem muita solicitação de reforma dela. E essa aqui é uma área de um parque, que inclusive nós estamos que ameaça de invasão dela. Então a gente queria revitalizar esse campo, fazer o campo de futebol com alambrado e instalar alguns equipamentos de ginástica para terceira idade. E algumas escadarias nossas, de acessibilidade aqui tem muito pouco, então seria a reconstrução dela e instalação de corrimão. Essa é outra escadaria do Sul. Esse aqui é na Barra de Santa Rosa, é uma praça que ela já foi revitalizada no ano passado. O que ficou faltando? O gradil, para onde tem o acesso, a foto não ilustrou bem. A gente tem uma pista de caminhada aqui, ó. E a gente precisava desse gradil nela agora, para fazer a proteção, para nenhuma criança cair no córrego. Esse ocorre com o Monte Rasa também, o pessoal pede muito gradil nessa parte aqui, ó, que é aberto. Essa é outra praça, da Ângelo Core. Essa vela não está toda ruim, mas como tem muita reclamação para refazer o movimento, então a gente incluiu ela também. Está vendo a escadaria? Essa da vela
Então foi essas 20 obras que nós brincamos. Ficou 20, porque a causa da escadaria estava 20, aí nós. Porque não podíamos colocar 21, né? A gente fica errado. Quando você abriu o slide ali, veio o primeiro, que é o primeiro vídeo ali. Você quer o primeiro? Nós tínhamos passado por depois de entender que o projeto da canalização do rio Estepinice. Não, mas essa dotação, Edmar, não prevê. Não entra nessa meta. Não prevê. Essa 1170 que eu falei para vocês é só isso aí desse tipo de serviço. Canalização de córrego, área de risco. Ela não pode ser usada. Recapeamento, pavimentação. Então, só para esclarecer para vocês, pessoal, esse orçamento que foi feito, às vezes você pensa assim, 3 milhões de uma praça, é um orçamento estimativo baseado na experiência nova dos nossos engenheiros, né? É lógico que quando a gente fazer uma licitação, normalmente o preço cai e também a gente vai fazer um orçamento executivo mesmo disso. Como a gente demandava assim, um pouco de rapidez para a gente ter esses valores, são orçamentos estimativos. Tem alguns lugares que a gente tem que ter projeto, né? A gente vai ter que elaborar depois um projeto, pelo menos um projeto básico, né? Mas não é muito longe dessa realidade, porque tem praças aí que são muito grandes e demandam muita coisa. E todas elas têm passeio, não é só arrumar canteiro, fazer paisagem. Todas elas a gente vai arrumar um passeio que a maior parte está assim, bem deteriorado, tá bom? A gente pode passar para a próxima fase, secretário? Pessoal, então agora vocês podem aí se reunir em grupos, pode ter quantos grupos quiser, tá? Mas eu olhando assim mais ou menos o número, acho que uns 3, 4 grupos, acho que dá conta. E aí então o que vocês vão fazer então cada grupo vai apresentar uma proposta, né? Nessa proposta vocês vão elencar no mínimo 3, mas pode ser quantas quiser, né? Dessas obras que foram apresentadas aqui, ou além disso, vamos supor que o grupo resolve escolher 10, 8, né? Mas ele acha, olha, mas tem tal coisa que deveria estar nesse cardápio e não está. Escreve, né? A cédula que vai ser entregue para o grupo entregar de volta, é uma cédula para o grupo. Tem um espaço atrás em branco para as pessoas escreverem aquilo que, eventuais propostas que não apareceram aqui, ok? E aí depois vocês vão ter meia hora para fazer isso, aí vocês me dão daí uns 15 minutos, 10 minutos para eu sistematizar rapidamente as cédulas dos grupos e apresentar para vocês qual foi o resultado. Ficou claro, pessoal? Tem dúvida? Alguma dúvida sobre isso? Tudo bem? Tá, então é isso. Podemos começar. Oi? Não. Isso aqui é o programa de obras das subprefeituras. É uma verba, chama-se Ação Orçamentária 1170. É uma verba destinada para esse tipo de coisa aí, né? Então, arrumar uma passarela, fazer uma revitalização de uma praça, fazer um gradil, são pequenas obras. Isso aí é o seguinte, a gente deveria já ter feito isso para ser incluído na lei orçamentária, mas a gente não conseguiu. Mas nós vamos ter um compromisso com a população que vai ser consignado pelo Conselho Participativo Municipal e a gente vai ter esse compromisso com vocês de fazer aquilo que o Conselho decidiu, ok? É isso. Não, justamente, não dá para fazer tudo, dá para fazer, na realidade, muito pouco do que está aí. Mas a gente precisa fazer um cardápio para o Conselho Participativo decidir. Isso foi com a gente. Aquele dia que
decidindo nada, porque o recurso é escasso. Então a ideia é que vocês apresentem realmente o que é mais bom. 2, 3. Pode dividir entre Antônio Meire Soares, o CDC do Paulista e a Associação Atlética do Cotinha, que está num absurdo de abandono. A Tereza é muito importante. Então, esportivo. Tem um lugar que eu queria ver uma escada aí. E aí, pessoal, vamos decidir isso lá. Não é essa aí, porque essa daí, da Futuro Sul, que já é assim, por quanto? 3, né? É a 2, da Futuro Sul. A 2 já foi escolhida. Qual que é a outra? Qual que vocês acham? A 3? A 3. Não sei como é que
vão fazer parte do cardápio. E, além disso, apareceram 5, que são essas 14 que estão aí. O número que está na primeira coluna é o número que aparecia na lista que a subprefeitura fez. E tem mais 5 novas propostas: a reforma da Praça 11, a rotatória da Rua Caiçara do Rio do Vento, o campo de futebol no Jardim Cotinha, próximo ao córrego Monte Rasa, a revitalização do entorno do Hospital Olímpio Corrêa Neto e equipamentos de ginásticas na Praça Nova República, tá? Então essas são as 5 propostas novas que entraram. Aí é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e vocês podem decidir da forma que vocês quiserem. Então, repetindo, um cardápio grande, mais poder de deliberação para o Conselho Participativo. Um cardápio mais enxuto, mais poder de deliberação para cá. Então, eu pergunto, deixamos este cardápio que ficou então com 19 propostas, ou as propostas que tiveram só um voto de um grupo, a gente pergunta se fica ou se retira. Eu fiz essa dinâmica de manhã na Vila Maria, que é uma orientação que foi feita para todas as subprefeituras. Lá o pessoal julgou que algumas pessoas já tinham ido embora, não sei o que não caberia retirar e que era bom dar força para o Conselho Participativo, então deixaram todas, né? Não sei se vocês concordam com esse posicionamento ou se querem manter isso no cardápio. Todos concordam? Então tá bom. Então nós vamos manter, nós vamos dar para os conselheiros que serão eleitos dos distritos de Ermelino e Ponte Rasa, portanto aqui da subprefeitura de Ermelino, vamos dar este cardápio para eles então decidirem o que fazer com os recursos previstos aqui para Ermelino no plano de obras das subprefeituras, tá bem? Então é isso, da nossa parte encerrou. Não sei se o Toshio quer fazer alguma coisa. Bom, quero agradecer a professora Leida. Quem já acompanhou a primeira audiência, a segunda devolutiva e a primeira devolutiva e a segunda devolutiva, sabe que ela, como secretária, podia escolher várias outras prefeituras, ela deu o privilégio de aceitar a nossa prefeitura para expor isso desde o começo, foi muito bom, né? Eu agradeço aí a todos que estiveram aqui, né? E eu faço de novo o convite que na segunda-feira, quem é candidato a conselheiro participativo, que venha fazer parte da nossa reunião, do nosso seminário, porque a gente vai discutir como é que vai ser a eleição no dia 8. E se quem tiver dúvida, que se traga, para a gente esclarecer tudo o que for possível. Ok? Obrigado para todo mundo e parabéns por mais um seminário.